Salve, salve, meus amigos do Papo do Coração, esse podcast feito de médico para médico, de médico para nossos queridos pacientes, sempre trazendo assuntos de muito interesse, tanto para os nossos colegas médicos, quanto para o nosso público em geral, aqueles que querem saber um pouco mais sobre assuntos da saúde, né, e se inteirar, ficar mais conectados de forma mais simples e clara aqui com os convidados que a gente traz. Aproveitando para agradecer o apoio incondicional do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, há 70 anos cuidando da sua saúde, e da Clínica SOS Consulta, saúde acessível para todos. Roda a vinheta. Bom, meus amigos, muito bem-vindos. Hoje temos a honra aqui de receber no nosso podcast o Dr. Diandro Mota, que é um cardiologista paraense, radicado em São Paulo, e que hoje vem se dedicando a várias vertentes da medicina, como a inteligência artificial. E para você que quer saber um pouco mais de como isso já está revolucionando a medicina, fica com a gente até o final, que tem muita coisa interessante para a gente conversar. Bom, Diandro, muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer recebê-lo aqui no Papo do Coração. E eu queria que você começasse se apresentando, falasse da sua carreira, de como estão as coisas hoje em São Paulo e de que forma você tem atuando, tanto na cardiologia quanto na área de tecnologia associada à saúde. Olá, Rodrigo. Primeiro, te agradeço pelo convite. Sempre é uma honra bater esse papo com você, trocar experiências com você. E falando um pouquinho da minha jornada, eu fiz minha faculdade de medicina em Belém, na Universidade Federal do Pará. Fui aluno do seu pai, marcou minha época. Foi um cara de importância indiscutível na minha formação. Você sabe disso, já falei várias vezes para você. Assim que eu terminei minha faculdade, eu fiquei um ano ainda na Marinha, em Belém, e na sequência vim para São Paulo fazer minha formação complementar, né, as famosas residências. Então eu fiz a primeira residência de clínica médica, no Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Na sequência fiz a residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde fiquei mais um período fazendo a residência de ecocardiografia e o meu doutorado na USP ali, USP Dante Pazanese, em medicina e tecnologia. E foi onde eu comecei a pensar de que forma a gente poderia melhorar a prevenção cardiovascular no nosso país. Chegou no momento da minha carreira ali, Rodrigo, depois dessas formações, em que eu tive a oportunidade de decidir seguir numa carreira de pesquisa clínica clássica ou, de repente, me aventurar no universo da inovação, do empreendedorismo dentro da cardiologia, a partir do momento que eu fui convidado para fazer parte de uma startup chamada Neomed Health Tech. E conversando com o time da Neomed, eu percebi ali que a gente tinha um propósito em comum, que era reduzir o impacto da doença cardiovascular no Brasil e no mundo. E eu comecei a enxergar, Rodrigo, que talvez a tecnologia fosse o caminho que pudesse me levar para onde eu acho que a nossa população brasileira merece, em termos de alcance e em termos de tempo para conseguir essa revolução, que você sabe muito bem que não é nada fácil. A gente ainda tem a doença cardiovascular como sendo a doença que mais mata no Brasil, e a tendência é que o controle em países em desenvolvimento seja atingido de uma maneira muito mais precoce do que acontece. O controle em países desenvolvidos vem acontecendo de uma maneira muito mais precoce do que vem acontecendo aqui nos países em desenvolvimento, que é a nossa realidade. Então, desde 2020 para 2021, eu comecei a trabalhar com inovação e tecnologia na área da saúde, especificamente na área da cardiologia, e vim fazendo formações complementares dentro dessa linha de tecnologia, inteligência artificial, machine learning. Tive a oportunidade de fazer matérias e disciplinas dentro da própria Universidade de São Paulo, ali na Faculdade de Medicina de Saúde Pública. E hoje eu vejo que grande parte da minha carreira e do meu tempo de dedicação vem sendo voltados para tecnologia e inovação para tentar mudar um pouquinho o cenário da saúde brasileira, Rodrigo. Pô, maravilha. E a gente tem acompanhado justamente essa tua jornada
E falando em relação à Neomed, né, vocês, obviamente, têm várias soluções em tecnologia lá, mas uma das soluções que tem chamado a atenção é a questão dos laudos de eletro já atrelados à inteligência artificial, reduzindo o tempo, né, de diagnóstico. Me fala um pouquinho sobre isso e o que vocês têm alcançado já em relação a isso e qual o impacto na saúde pública ou na saúde privada. Excelente, Rodrigo. O que acontece? Muita gente está preocupado com o avanço, vem levantando algumas questões sobre o avanço da inteligência artificial na saúde, e uma das preocupações que surgem é a possibilidade de substituir o trabalho do médico. Não enxerguem dessa maneira. A gente pede para que qualquer interpretação ruidosa sobre isso seja devidamente avaliada com pensamento crítico. E eu aproveito a sua pergunta para trazer o que a gente vem fazendo dentro de casa e como que a inteligência artificial vem impactando aí milhares de vidas. A gente, dentro da Neomed, como você bem falou, a gente conseguiu desenvolver diferentes produtos e um deles é diagnóstico precoce de doenças que são tempo sensíveis. Ou seja, se o meu paciente está ali no pronto-socorro e ele tem uma suspeita de infarto, é uma doença tempo sensível. O quanto antes ele for devidamente diagnosticada, ele vai poder ser tratado da melhor forma possível. Então, vamos falar da sua subespecialidade, que é a cardiologia intervencionista. Você aí, diariamente, é chamado para ir com urgência para o hospital para abrir um vaso que está entupido. E que, se demorar para abrir, o paciente pode ficar com sequelas importantes ou até mesmo ter uma morte, né? Uma morte cardiovascular. O que o nosso produto faz, especificamente o produto Cardia? A gente, quando tem um paciente que faz o eletrocardiograma dentro de um dos nossos clientes, digamos que tenha nesse pronto-socorro a nossa solução. Esse eletrocardiograma, automaticamente, ele é avaliado dentro da nossa plataforma por uma inteligência artificial que, em menos de 7 segundos, ela já vai falar, esse paciente aí provavelmente está tendo um infarto com o vaso totalmente entupido, está com uma oclusão coronariana aguda e você precisa, o quanto antes, tratar esse cara. Quando ele dá esse alerta, o meu time, que faz laudo à distância, Rodrigo, ele tem menos de 5 minutos para liberar esse laudo. A gente cobra daqui dentro de casa. Eu tenho algumas ferramentas que, no formato de queijo suíço, a gente tem várias barreiras para que não ultrapasse o tempo de 5 minutos para esse laudo ser feito. Ou seja, esse exame vai furar fila. O nosso médico que está na plataforma laudando, ele vai ser acionado para que ele libere esse exame antes de 5 minutos. Se ele estiver demorando, eu vou ser comunicado. Aqui na minha casa agora vai chegar uma comunicação para mim, olha, tem um exame que tem que ser liberado antes de 5 minutos e está chegando próximo do prazo. O importante é que seja liberado quanto antes para que respeite aquele famoso tempo porta-eletro, né? O paciente chegou numa instituição de saúde desde o primeiro contato médico e disse que tem dor no peito, em menos de 10 minutos esse eletro tem que ter sido feito e interpretado. Então, essa nossa solução, ela está permitindo que a gente entregue um laudo definitivo feito pelo cardiologista, ou seja, a IA não está substituindo o cardiologista, ela está servindo como uma triagem para identificação de casos complexos, e o nosso cardiologista vem liberando esse exame em menos de 2 minutos e 40 segundos, ou seja, um tempo muito curto. Com isso, a gente vem encurtando também o tempo para o tratamento. E por que isso é importante? Você que abre vasos aí diariamente, deve ter conhecimento também dos estudos que nortearam a importância de abrir esse vaso precocemente. O que a gente fala que tempo é músculo. Quanto antes você abre o vaso, mais músculo cardíaco você está salvando. Tem um registro da década de 90 que ele mostra para a gente que cada minuto de atraso para abrir o vaso corresponde a 11 dias de vidas que são perdidos. Ou seja, se eu consigo fazer um diagnóstico precoce e abrir esse vaso mais precocemente, para cada minuto que a gente está ganhando aí em relação ao que tem de média do que vem sendo feito, a gente está ganhando 11 dias de vida por minuto que a gente antecede. Então, a gente já está nos 26 estados, está no Distrito Federal, a gente já está com parcerias para levar nossa solução também para a América Latina e também para outros locais fora da América Latina. E, do ponto de vista de saúde pública, alguns estados da nossa nação já perceberam a importância do que a gente vem entregando, a ponto de já colocar como sendo uma ferramenta presente em unidades básicas de saúde do estado como um todo. Então, para a gente é um motivo de orgulho ver esse crescimento nos últimos 4 anos e poder estar falando aqui para vocês para explicar que o que a gente faz
Rodrigo, repetindo, não é substituição do que o médico faz, não estamos substituindo o trabalho médico, a gente está utilizando a inteligência artificial como uma tecnologia que possibilita o diagnóstico mais precoce feito pelos mesmos médicos que iriam fazer esse diagnóstico, né? Então, a gente está utilizando como uma ferramenta complementar do nosso dia a dia. Você dá uma atenção maior, na verdade, para aquele possível paciente, para aquele possível exame que possa indicar algo mais grave que esteja acontecendo, né? E, obviamente, você ganha agilidade, ganha no diagnóstico precoce e, eventualmente, salvando vidas mesmo, né? Você já tem trabalhos nesse sentido, né? Eu tenho visto que vocês têm apresentado trabalhos até no exterior, né? Congresso Europeu e tudo mais, e relacionados a isso. Então, vocês têm, obviamente, conseguido resultados exitosos aí. Isso, Rodrigo, isso é importantíssimo, porque o que acontece? Todo mundo está vivenciando um momento de hype da inteligência artificial, né? A inteligência artificial passou a ser a solução para tudo, e a gente sabe que não é bem assim. Como qualquer solução que é apresentada dentro da área da medicina, você precisa de estudos que comprovem, primeiro, a segurança daquilo que você está apresentando, e segundo, a eficácia. Porque se você tem um procedimento que é seguro, mas ele não traz nenhum benefício palpável, para que você vai utilizar? Se você tem um procedimento que pode até trazer benefício, mas ele não é seguro, coloca mais pessoas em risco, você também não vai poder utilizar. Então, com a nossa solução, vem a necessidade da gente validar cientificamente o que a gente vem fazendo. Eu preciso mostrar para a comunidade científica, ó, esse é o nosso modelo de inteligência artificial. Fizemos esse modelo de machine learning. Como que ele foi criado? Foi criado assim. Como que ele foi testado? Foi testado assim. Quais são as métricas de desempenho para eu julgar ele como sendo passível de ser aplicado na vida real? Aqui as métricas de desempenho. E qual que é o resultado que a gente está tendo na vida real? Então, tudo isso a gente já vem apresentando nos últimos 4 anos. Tivemos a oportunidade de estar no Congresso Europeu, na França, no Congresso Específico de Emergências Cardiovasculares. Também no último Congresso de Arritmias do Europeu, que foi em Berlim, estivemos lá com um trabalho que recebeu um destaque. Também estive no mesmo momento em que o nosso CEO estava lá na Alemanha apresentando resultados relacionados a arritmias, fibrilação atrial, e eu estava em Atlanta apresentando resultados do nosso modelo de machine learning para detectar taquicardias ventriculares, e você também sabe o impacto que isso pode ter numa sala de emergência. Então, a gente vem ao longo dos anos apresentando em congressos internacionais e também nos nossos congressos aqui do Brasil. Estivemos no Congresso Brasileiro de Cardiologia, como um dos trabalhos que teve maior destaque, no Congresso da SOCESP, também disputando o prêmio de melhor trabalho original entre os 3 que foram selecionados do último congresso. Então, a gente sente que isso é uma obrigação nossa. A gente não pode trazer nada para o mercado, não pode trazer nada para os pacientes, sem mostrar que isso é seguro e eficaz. A gente vem tendo essa participação, sim, Rodrigo, e é a forma da gente contribuir também com a comunidade científica. Por quê? Quando a gente fala de machine learning, não existe aquela visão de protecionismo em relação ao código, de não vou compartilhar esse código. A gente consegue mostrar o que a gente vem sendo feito, porque, primeiro, eu tenho que receber crítica para saber que o que eu estou fazendo é bom ou ruim. E, segundo, alguém que está lá na África, alguém que está lá na Ásia e que percebe que pode melhorar a saúde da sua população também a partir daquilo, ela pode desenvolver um modelo que seja até adaptado para a realidade dela, que não necessariamente é igual ao nosso. Então, além de ser uma questão ética, a gente mostrar isso, também tem essa questão de conseguir, junto com o público que trabalha com isso, alavancar a saúde pública de uma maneira global, sabe, doutor? Então, sem dúvida, é inspirador, a gente está no hype da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Eu sou assim, entusiasta com essa tecnologia, tenho tentado me aprofundar no conhecimento, porque a gente acha, de uma forma geral, que inteligência artificial é abrir o chat GPT, abrir aquele chatzinho e resolver, mandar uma perguntinha, mandar um negócio lá, e não é só isso, né, Diandro? Vamos falar um pouquinho sobre essas utilidades que a inteligência artificial tem, em especial na área da saúde, mais especificamente na cardiologia. O que já dá para ser feito, Diandro? Olha, eu vou te passar aqui, então, uma lista do que a gente já vem vendo de potencial. Mas primeiro, para quem está tendo o primeiro contato com o tema inteligência artificial,
para tentar ficar simples, vamos tentar dividir em duas formas de atuação com a inteligência artificial. Uma, a inteligência artificial preditiva, e a outra, a inteligência artificial generativa. O nome já ajuda a gente a entender o que cada uma delas entrega de valor. Na inteligência artificial preditiva, pensa num modelo que consegue trabalhar com uma imensidão de dados que já foram adquiridos, organizados, e que ela consegue, numa velocidade muito grande e com uma variedade muito grande de dados, entregar algumas predições do que pode acontecer com determinada população, por exemplo. É o que a gente chama do famoso Big Data, né? O Big Data, o que é o Big Data? Big Data, quando você está falando de Big Data, você está falando da capacidade de trabalhar com um grande volume de dados, numa velocidade muito grande e com uma variedade de dados muito grande. São 3 grandes V's aí que a gente tem que avaliar: velocidade, volume e variedade. Então, na IA preditiva, eu consigo pegar uma imensidão de dados e imaginar o que pode acontecer com alguém. Exemplo, vamos falar da nossa realidade do SUS aqui, tá, Rodrigo? Pensa só, vamos falar da cardiologia, que é o nosso dia a dia. A quantidade de pacientes que nós temos no SUS que tem, por exemplo, uma estenose aórtica, que tem uma estenose mitral, problemas nas válvulas, e que a gente sabe que, a depender do momento em que foi escolhido o tratamento cirúrgico, chega um momento que tem que operar, né? Se você passar desse momento, seja a cirurgia tradicional de peito aberto, seja colocando uma prótese por cateterismo, que é o que você faz também, né? Intervenção estrutural. Se você perde esse time, o prejuízo para o paciente é muito grande. Ele pode começar a evoluir com insuficiência cardíaca, o coração dele ficar totalmente remodelado, dilatado, e pode vir a ter uma situação de morte súbita, ou até mesmo ficar com tanto comprometimento que a cirurgia já não vai trazer benefício para ele, ele perdeu o tempo ideal. E olha só como é difícil, é desafiador a gente saber em que momento cada paciente está, qual que é o melhor momento. E vamos falar do SUS novamente. Um local em que a gente tem uma fila gigante de pacientes que precisam de determinados procedimentos e que a gente tem que gerenciar isso de forma inteligente. Se eu utilizo IA preditiva para conhecer minha população, né? Eu pego ali um volume de dados gigante, eu conheço minha população e aplico os conceitos de predição baseados na inteligência artificial, ela vai conseguir me dizer exatamente quem é o paciente que, poxa, olha, Leandro, esse paciente aqui, se ele não operar agora, ele é aquele que dentro de um ano ele vai estar com um prognóstico muito ruim, se é que vai estar vivo. Então ela consegue me ajudar no gerenciamento de fila de pacientes cirúrgicos, ela consegue me ajudar no gerenciamento de pacientes que internam no meu hospital e que eu quero saber se ele tem um risco grande de morrer durante essa internação. Exemplo, você vai ter vários pacientes internando no hospital por infarto. Desses pacientes, alguns vão receber alta sem problema nenhum, outros vão ter complicações dentro da internação, mas vão conseguir receber alta, e outros eles vão morrer dentro da internação, alguns vão morrer dentro de 30 dias de acompanhamento após a alta. Quem que é o meu paciente? A gente tem ferramentas que a gente utiliza desde a década de 70 para tentar predizer o que vai acontecer com o nosso paciente, mas com uma acurácia que é limitada. A gente erra muito utilizando esses algoritmos que a gente veio desenvolvendo ao longo das décadas. A inteligência artificial, ela consegue avaliar muito mais dados, muito mais nuances e como que eles interagem entre si. Eu consigo avaliar não somente sexo, idade, etnia, doenças prévias, valores laboratoriais, exames que esse paciente fez, exames de traçados de eletro, exames de imagem, o cateterismo que você fez, o ecocardiograma que foi realizado. Eu consigo pegar dados de todo esse universo e compilar de forma que um sabe como que o outro está trabalhando também para predizer uma acurácia muito maior o que vai acontecer com esse meu paciente. Quem é aquele que vai morrer precocemente se eu não tiver um cuidado maior? Quem é aquele que vai ter uma segurança de receber alta e que dentro de 30 dias vai estar super bem? Ou seja, esse modelo de IA preditiva já vem sendo aplicado em alguns locais, principalmente para gerenciamento de pacientes e controle de qualidade assistencial. Se eu detecto no meu hospital uma internação que, quando eu joguei no meu modelo, ele disse, olha, tem alto risco de sangramento esse paciente com os remédios que a gente utiliza para o infarto, eu tenho que estar muito próximo dele para ajustar
qualquer necessidade de ajuste tem que ser feita precocemente para evitar que ele tenha sangramento. Então, essa IA preditiva talvez seja uma das que a gente mais tenha necessidade de incorporar no nosso dia a dia e de fazer explodir nos serviços de saúde, predição de qualidade. Já adiantando agora para a IA generativa, é o que você falou do ChatGPT, generativo vem de a capacidade de gerar algo novo. Então, vamos continuar na nossa linha de raciocínio. Peguei um paciente que acabou de internar e que está com infarto. A IA generativa, ela não vai somente me dizer, olha, o risco desse paciente morrer em 30 dias é de tantos por cento, ele tem um risco elevado de sangramento, eu tenho um risco elevado de precisar de hemodiálise. Aí não é só a predição do que pode acontecer. Na generativa, ela me traz algo de novo. Ela olha para esse meu paciente e fala assim, olha, esse seu paciente, tendo em vista o peso que ele tem, a idade que ele tem, a função renal que ele tem, eu imagino que a melhor forma de tratamento para ele seja a combinação desse remédio com esse remédio e que ele faça esse tipo de cateterismo com tal tipo de contraste para evitar que ele tenha lesão renal. Ela está te gerando informações novas para auxiliar na tomada de decisão. E aí o limite, a gente não consegue olhar o horizonte disso, né, Rodrigo? Você imagina o quanto de insight que pode dar para a gente, desde sugestões de tratamento, como a gente está falando, até para biologia molecular, a criação de novas drogas, enfim, a gente tem a possibilidade de pensar em soluções inimagináveis e que vem insights a partir da inteligência generativa aí, que vem sendo aplicada já também na medicina, mas com muito mais cautela, é muito mais novo esse tipo de olhar para a inteligência artificial e que também merece, como toda nova tecnologia, uma atenção especial em termos de segurança e em termos de eficácia. Eu ia comentar contigo que aí vem uma preocupação, né? Será que o profissional vai ficar ali dependente desse tipo de ferramenta e que essa ferramenta vai dar todas as dicas para ele, vai dar as respostas, ele vai ficar ali direcionado por aquilo. Acho que uma preocupação surge daí, né? Porque a gente não pode deixar efetivamente a tecnologia tomar conta, né? É auxílio, não é isso, Diandro? Exatamente. A analogia que a gente faz é com as outras ferramentas que a gente já tem sendo aplicadas na medicina. Exemplo, uma videolaparoscopia. Vamos cirurgia por videolaparoscopia. Quem utiliza é o cirurgião, né? Eu vou fazer uma cirurgia de retirada de apêndice ou de vesícula, colecistectomia. Como que vai ser feita? Vai ser uma cirurgia videolaparoscópica. Você vai ter um médico que vai utilizar uma ferramenta, que é o aparelho de videolaparoscopia, para fazer essa cirurgia. Não vai ser o aparelho ali que vai estar fazendo as coisas sozinho. Esse mesmo conceito a gente tem que ter em relação a qualquer modelo de inteligência artificial que a gente esteja aplicando no nosso dia a dia. Você tem que ter o conhecimento. Você tem que... Imagina, Rodrigo, se você que todo dia coloca stent quando tem indicação, chega paciente com infarto, você maneja da melhor forma possível, você prescreve medicamentos que você sabe que funcionam para determinados perfis de paciente, e para outros o risco do remédio não casa. Um anticoagulante, por exemplo, fundamental para quem tem fibrilação atrial e que tem alto risco de ter AVC. Mas eu passar um anticoagulante para alguém que não esteja nesse perfil pode trazer muito mais risco de sangramento do que proteção contra o AVC. E você tem esse discernimento. Então, imagina se você não dominasse esse assunto e você fosse perguntar para um ChatGPT da vida o que você faz com um paciente que está com determinadas características clínicas. E ele desse como output para você, olha, você tem que colocar esse anticoagulante junto com um AS, junto com um clopidogrel, com mais isso, tal. E você que domina o assunto, você vai falar, cara, se eu fizer isso com o meu paciente, eu vou estar contribuindo para ele sangrar a cabeça, o corpo inteiro. Não vou fazer isso para esse paciente. Esse modelo está alucinando. Ele está trazendo uma informação que não é adequada. Ou seja, você, como domina aquele assunto, tem uma visão crítica do que ele te entrega de output. Se ele fizesse para você uma linha de raciocínio que casasse com o que você já sabe que tem que ser feito, você fala, cara, ele ainda me deu um insight aqui, de fazer tal ajuste que eu não tinha pensado. É diferente de você não ter conhecimento daquilo que você pergunta. Exemplo, eu utilizo muito, né, alguns modelos de machine learning até para preparar palestras, para discutir algumas coisas específicas em alguns seminários.
Mas imagina só se me chamassem para falar, Rodrigo, de cardiopatia congênita intrafetal. Putz, cara, isso não é meu dia a dia, eu não trabalho com isso. Eu iria provavelmente passar vergonha se eu fosse tentar me munir de informações e que o modelo trouxe para mim sem ter o senso crítico para dizer se aquilo faz sentido ou não. Aí eu estaria numa roda com médicos discutindo aquilo que todo mundo domina e eu ia querer mostrar que eu sei aquilo. Ó, eu vou falar, você pode fazer isso, tal, tal, tal. De repente eles poderiam olhar para mim e falar, cara, o que você está falando? Você provavelmente está falando de um assunto que você não conhece e eu estaria até passando vergonha. Vou estar acreditando demais no modelo que pode estar alucinando. Então, o que você falou, Rodrigo, é muito sensato. A gente tem modelos hoje em dia que a gente já vem utilizando, todo médico vem utilizando para tirar dúvidas, para fazer um brainstorm, para aprofundar uma linha de raciocínio. Só que pense sempre que você tem que ter conhecimento sobre aquilo que você está explorando, porque senão você pode cair em armadilhas. Armadilhas que a inteligência artificial pode te colocar. Ela vai te entregar coisas que não são verdadeiras. Fundamental ter esse discernimento. E lógico que com a evolução vai melhorando cada vez mais. Só que isso não vai eximir o médico da responsabilidade das decisões. A responsabilidade sempre é do médico. Ele não vai poder falar, olha, mas eu passei esse remédio porque o ChatGPT falou que era bom para o paciente. Cara, mas quem te falou que o ChatGPT fez 6 anos de medicina e que ele está habilitado para cuidar do paciente? Você que está habilitado. Então você tem que ter um senso crítico sobre aquilo que ele entrega. Então não vai substituir, não tem como substituir, não. É sempre uma ferramenta auxiliar. Como você falou no exemplo da Neomed com os eletros, aí o médico tem que dar o cheque dele e liberar aquele exame. Isso já acontece na radiologia, né? A gente sabe. Exames de histopatologia, eles conseguem fazer um rastreio também e auxiliar, mas tem sempre um profissional que vai chegar ali e vai dar o seu cheque, vai dar a sua assinatura e confirmar se aqueles achados realmente fazem sentido. Então, isso é de muita importância, né? Agora, Diana, a gente falou de uma forma do uso da inteligência artificial, tanto no sentido da preditiva quanto da generativa, mas de uma forma de saúde pública de uma forma geral. De que forma a gente pode trazer isso para o dia a dia do profissional no seu consultório, no auxílio a uma consulta médica? Eu li alguma coisa de transcrição de consulta. Existem algumas questões éticas relacionadas a isso. Será que estar gravando ali a voz do paciente, a sua voz, para gerar o resumo daquela consulta, pode trazer algum problema? De que forma a gente está tratando isso aí atualmente? Como é que está isso? Bom, Rodrigo, você já trouxe um exemplo de aplicação prática, né, para o nosso consultório, para o nosso dia a dia, que está fugindo um pouquinho daquele escopo do que a gente começou de a preditiva e a generativa, que é a capacidade de você trazer os conceitos de inteligência artificial para otimizar fluxo, para otimizar trabalho repetitivo, para otimizar tudo que é burocrático. Uma dessas aplicações é a transcrição de voz para texto, né? Então, como que funciona? Tem dispositivos para fazer isso. Exemplo, tem microfone de lapela que você coloca e que ele vai conseguindo gravar todas as informações que estão sendo adquiridas pelo bate-papo. Ele vai saber quem é o Rodrigo, ele vai saber quem é o paciente, quem é acompanhante do paciente, e todo mundo vai estar conversando de uma maneira fluida, mas ao mesmo tempo que ele está captando tudo que está sendo falado ali, ele já está fazendo uma triagem do que é o Rodrigo falando, do que é o paciente, do que é o acompanhante, já organizando isso de forma estruturada, em um texto, tal qual a gente faz no prontuário eletrônico do paciente, e de maneira que faça sentido, não colocando o que não faz sentido. Se o paciente falar que, poxa, acabei de voltar do jogo do Paysandu, nossa, que jogão, será que isso tem alguma importância para a história clínica dele? Não, não tem. Então isso não vai entrar no resumo, isso vai ficar de fora, fica ali de fora, sem violar sigilo. Você fez uma coisa muito importante, LGPD, tem que ter respeito ao LGPD. Então todas essas tecnologias, primeiro, o paciente ele tem que estar ciente de que você está utilizando uma nova tecnologia. A gente aplica na nossa clínica. Então, todo paciente, quando chega lá, a gente apresenta, fala assim, olha, senhor João, eu queria lhe mostrar aqui essa ferramenta que a gente vem utilizando, que é para otimizar o nosso atendimento, primeiro, para que eu possa ter 100% do meu tempo no olho. Eu não quero mais perder 1 minuto do nosso atendimento tendo que digitar nada. Então, eu vou estar aqui integralmente concentrado no que você está me falando,
tudo que a gente estiver conversando tem uma inteligência que está compilando esses dados, e fique tranquilo, porque os dados eles são armazenados num ambiente seguro, eles são trabalhados de uma forma segura. Quando a gente fala de LGPD, Rodrigo, até às vezes o paciente pergunta sobre isso, LGPD, ela faz com que a gente tenha a obrigatoriedade de zelar pelos dados. Então, a gente tem que saber exatamente como ele é armazenado, de que forma ele é considerado num ambiente seguro. Se eu for passar para algum outro local, como que isso vai ser feito, o contato de uma plataforma com outra, para evitar que os dados sejam extraviados. Então, esses dispositivos que vêm sendo utilizados hoje, pessoal, eles passam por uma análise de segurança. Então, se você tem algo que comercialmente já vem sendo disponível para você, é muito provável que ele já tenha sido validado em termos de segurança e de proteção de dados. A LGPD está sendo respeitada. E você informa isso para o paciente também. Quando acaba a consulta, você abrindo a plataforma, o software, o ambiente onde essa inteligência está abrigada, você já vai encontrar o resumo todo pronto. Se tiver alguma coisa que não esteja condizente com o que foi falado ali, você pode editar e você vai copiar aquilo e salvar o prontuário. Alguns já estão até integrados ao prontuário. Se ele já está dentro do prontuário eletrônico do paciente, já foi criado isso automaticamente. Eu vejo essa, Rodrigo, como uma das principais ferramentas já de aplicação para D0, né, para o momento atual, porque não interfere, não está interferindo em tomada de decisão médica. E aqui é importante abrir um parêntese aqui para falar por que eu estou citando isso. Tudo que envolve tecnologia dentro da saúde, a gente tem que avaliar o quanto que essa tecnologia pode impactar na tomada de decisão por parte do profissional de saúde e o quanto que isso pode colocar o paciente em risco. Então, a Anvisa, ela vai avaliar qualquer dispositivo, qualquer software dentro de uma classificação que a gente chama de Software as a Medical Device. Software as a Medical Device. Então, eu tenho uma solução que é o software, que é uma tecnologia, mas que funciona como um dispositivo médico. Dentro dessa classificação, eu posso ter desde o nível 1 até o nível 4 de complexidade e potencial de impacto na vida do meu paciente. Vou dar um exemplo do 4 para ficar claro. Do 4, para vocês verem o quanto que é importante isso. Pensa naquele paciente que, por algum motivo, ele teve que colocar CDI, cardiodesfibrilador implantado. É igual o marca-passo, para quem ainda não é habituado a esse termo, o cardiodesfibrilador implantável, né, Rodrigo? O CDI, ele é igualzinho o marca-passo, só que ele consegue detectar que o meu paciente está com arritmias complexas e potencialmente catastróficas, e quando ele detecta isso, ele vai lá e tem estratégias para fazer reverter essa arritmia. Seja aumentando a frequência de comando do paciente, seja dando um choque. Vamos pensar no choque. O paciente teve uma arritmia, ele ia morrer, mas no CDI deu um choque e salvou meu paciente. Olha a complexidade disso daí. Meu algoritmo, ele não pode falhar na interpretação do ritmo. Ele tem que identificar que aquele ritmo é aquele mesmo, para poder dar um choque e salvar o paciente. Ele não pode falhar na hora H. Ele não pode confundir uma coisa com outra e ficar dando choque à revelia. O meu paciente que está aqui dirigindo o carro e pum, tomou um choque que não era para tomar. Olha o quanto que isso é importante e ele não depende muito do médico ali na hora de tomar a decisão. E pode colocar o paciente em risco. Por isso que ele é classificado como um software da Medical Device nível 4. Exige estudo clínico gigante, com um número muito grande de participantes, mostrando segurança e eficácia para que entre na prática médica. Quando eu falo de um transcritor de voz, que está detectando que isso não vai interferir na tomada de decisão, ele só está transformando algo burocrático em algo muito mais prático. Dentro dessa carta, ele estaria ali na classificação de nível 1. Eu não exijo nenhum estudo muito apurado, muito aprofundado, para mostrar que aquilo não está atrapalhando, não está colocando meu paciente em risco. Então, tudo que você for pensar em tecnologia, Rodrigo, você vai ter que ver se está no nível 1, 2, 3 ou 4. A depender de qual nível está, a complexidade para chegar no dia a dia e no mundo comercial, ela pode ser menor ou maior. De transcrição de voz, a complexidade é pequena, e é uma das coisas que a gente mais vem utilizando dentro de prática do dia a dia. Transcrição de voz para texto, que é o que você tinha citado. Pô, maravilha. E mais recentemente, Diandro, eu quero aproveitar esse gancho aí do uso da inteligência artificial no consultório.
Você está envolvido aí num projeto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é justamente um curso de introdução, né, à inteligência artificial para o cardiologista. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que está o hype para esse curso, que vocês estão almejando alcançar de público e tudo mais. O que vocês esperam desse projeto? Foi muito boa a sua pergunta e nesse momento, porque ela já casa com a sua pergunta anterior, né? Você falou assim, poxa, gente, a gente está vendo que você falou, Diandro, que tem a preditiva, a generativa, que pode ser muito boa para a saúde pública como um todo, mas eu queria exemplos do que a gente poderia utilizar no dia a dia. A gente acabou de citar o exemplo do transcritor, né, de voice transcriptor, de voz em texto. Esse curso ele surgiu justamente para quem não tem ainda contato com o universo da inteligência artificial, primeiro, conhecer o que é isso, saber um pouquinho da história da inteligência artificial, o que significa inteligência artificial, os tipos que a gente tem, e mais do que isso, trazer de uma maneira muito prática como que eu já posso aplicar ela no meu dia a dia. Então, a gente citou aqui o transcritor de voz, mas tem várias outras aplicações que já podem ser incorporadas no dia a dia. Então, lá, Rodrigo, a gente vai falar um exemplo de como você pode utilizar um modelo, um LLM, um Large Language Model, como o ChatGPT, para poder você ter um agente que te auxilie na tomada de decisões da sua especialidade. Exemplo, você pode pegar todas as diretrizes brasileiras e alimentar o seu chat GPT para que você tenha ali dentro o seu cardiologista especializado nas diretrizes brasileiras para tomar decisões baseadas no que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala. Como que você faz isso? Como que você explora esse potencial dele? Então a gente vai falar lá de várias soluções, não somente para a prática clínica, não somente como um assistente médico para a tomada de decisões, mas para alguém que vai dar uma palestra, para alguém que vai, de repente, fazer um artigo de livro, para alguém que vai fazer um artigo científico, para quem quer desenhar uma pesquisa clínica, para quem é aluno de medicina. Então, o que a gente já tem de soluções e ferramentas que podem ser aplicadas no dia a dia? Então, ali a gente vai falar sobre ferramentas de busca como Open Evidence, que é para você que quer ter uma resposta para uma pergunta e que você quer que seja totalmente embasado em evidência científica da melhor qualidade. Eu quero preparar uma aula e eu quero utilizar para isso diferentes fontes que eu tenho, um vídeo do YouTube, artigos científicos, capítulos de livros, resumos que eu fiz. Como que eu posso juntar tudo isso num local só e, de repente, produzir um conteúdo muito bom a partir de todas essas fontes? Então, a gente fala do Notebook LM, que pode, inclusive, criar um podcast em cima desses conteúdos que a gente acabou de citar. Eu quero, de repente, montar uma aula com slides que sejam extremamente didáticos, com fluxogramas de conteúdo que eu já tenho textualmente. A gente fala do Networking AI, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer isso. Enfim, a gente explora diferentes ferramentas para o médico, que seja um médico da assistência, o médico da pesquisa, o médico da educação. Você vai poder conhecer ferramentas e aplicar no seu dia a dia a partir desse curso, que são de 15 horas teórico-práticos. Maravilha. Tá na minha agenda. Estou procurando arrumar tempo para fazer, mas porque o negócio anda corrido por aqui. Mas eu tenho muito interesse porque eu tenho explorado bastante essa questão da inteligência artificial, engatinho muito, né? Até vendo o teu conhecimento relacionado a esse, é um universo gigantesco, né, em relação à inteligência artificial. E, meu amigo, a gente está caminhando aqui para o final desse nosso episódio e eu queria assim, que você falasse de perspectivas futuras, né? De que projetos você está envolvido, o que vem pela frente, o que a gente pode esperar nesse sentido e mais especificamente na cardiologia, que é a nossa área de atuação. Muito bom, Rodrigo. Falando de perspectivas futuras, a gente já vem observando modelos que eles conseguem entregar para a gente coisas que são inimagináveis, né? Então, exemplo, pega um eletrocardiograma, a partir do eletrocardiograma, a gente como cardiologista, a gente vê, olha, ritmo sinusal, o eixo elétrico está preservado, não tem nenhum sinal de sobrecarga de câmara, nunca teve infarto. Mas imagina uma inteligência artificial que ela pega esse mesmo elétrico que a gente está falando e diz assim, olha, 97% de chance de ser um homem, provavelmente entre os 55 e 60 anos de idade, e que se for fazer um ecocardiograma, deve ter uma fração de ejeção de 60%. Além disso, os rins dele parece que funcionam bem.
estou estimando aqui um clearance de creatinina de 70 ml por minuto. Mas olha, aqui no ponto de atenção, pelo que eu estou vendo aqui, parece que a hemoglobina glicada dele deve ser de 8. Então ele provavelmente é um paciente diabético. Apesar de ter esse eletro que não chama atenção para nada do coração, talvez esse seu paciente mereça uma atenção em relação à função metabólica. Então a gente está enxergando a evolução de modelos de machine learning, modelos de IA, que conseguem trazer coisas que a gente ainda não consegue explicar como ela faz. Seria aquele famoso black box. Mas perspectivas futuras. A tendência é que a gente consiga explorar para entender um pouquinho mais por que eles enxergam isso. Alguns modelos como a Anthropic, que tem o Claude, que é semelhante ao ChatGPT para a OpenAI. A gente tem a Anthropic, que seria semelhante ao OpenAI, e ela tem um modelo dela que é o Claude. Já conseguiram entender como esse cérebro artificial pensa para chegar em determinadas respostas e até estimular regiões desse cérebro que eles querem que funcionem mais. Então, o futuro parece promissor em termos de diminuir custos para, a partir de exames simples, trilhar problemas mais complexos e que exigem um custo maior de investigação. Então, o potencial de incorporação disso, ele é grande, mais uma vez, desde que a gente demonstre a segurança e que a gente demonstre a eficácia de dispositivos como esse. Então, vai desde um fundo de olho para dizer alguém que vai ter Alzheimer, até mesmo um eletrocardiograma para dizer de alguém que vai ter um diabetes, ou já está tendo diabetes, ou vai precisar de diálise. Então, o futuro ele é promissor. Em relação ao momento atual, a gente vê que os países estão investindo muito em inteligência artificial. O Brasil ele tem todo o potencial de estar nesse celeiro produtor de conhecimentos em inteligência artificial do mundo. E na cardiologia, a gente vê que com a criação desse curso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já é um pontapé inicial para mostrar que vamos seguir adiante com a inteligência artificial incorporada na prática do cardiologista. Tem muito ainda para ser feito. Na SOCESP, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a gente tem o projeto Inovação e Tecnologia, que também visa explorar essas soluções. Então, acredito que a gente ainda está engatinhando também, Rodrigo, na aquisição e geração de novos conhecimentos, mas dentro de 5 anos, provavelmente essa cardiologia que a gente faz vai ser muito diferente do que a gente está fazendo hoje. E talvez, eu já estou colocando um talvez aqui, porque a gente tem que ter um pouquinho de conservadorismo, mas talvez muito melhor do que a gente vem fazendo, desde que a gente aplique com ética e responsabilidade a tecnologia que a gente vem aprendendo aí. E Diandro, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta em relação ao custo. Porque a gente tem visto que o custo tem reduzido, né? Existem hoje uma série de modelos sendo lançados e recentemente o mercado foi balançado aí pelo DeepSeek, que veio supostamente com um preço de desenvolvimento ínfimo, perto das outras IAs. E, obviamente, isso também reflete naquilo que é cobrado do usuário no dia a dia. Porque você tem a forma gratuita, mas existem as pagas, né? Que são aqueles modelos mais avançados, que têm as últimas tecnologias. Como é que está isso? Realmente está reduzindo o custo? Sim, Rodrigo. A tendência é essa. A gente vê que tudo que você fala de inteligência artificial, tudo que é gerado a partir das interações que você tem com modelos de linguagem tipo ChatGPT, ele trabalha com token, com tokenização e o custo desse token vem ficando cada vez mais barato. O custo dessa codificação vem ficando cada vez mais barato. Então a tendência é que realmente se torne mais acessível. Então, hoje existe muita a gente precisa dedicar muito tempo para saber o quanto eu tenho de benefício de uma determinada ferramenta para o que eu estou investindo, para o custo que tem hoje. Exemplo, será que se eu colocar inteligência artificial para fazer triagens de mamografia buscando câncer, isso vai ser para mim sustentável? Eu tenho que ver o quanto que eu vou ter de impacto de redução de custos com um diagnóstico mais precoce de câncer. Se a conta fechar, faz sentido eu colocar para todos os exames de mamografia uma inteligência artificial que vai aumentar a acurácia diagnóstica do câncer de mama em fase precoce. Mas se o custo for muito alto dessa tecnologia, não faz sentido ainda. É melhor ficar com o modelo que a gente já tem atualmente. E o que você falou é realmente esse caminho, Rodrigo. O custo para implementar isso vem diminuindo, porque a própria tecnologia vem utilizando
recursos que o custo final por cada token vem ficando menor. Então, a ideia é que sim, futuramente a gente vai ter a inteligência artificial ainda muito mais disponível do que a gente tem hoje, tá? Maravilha, meu amigo. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria que você fizesse aí um take-home message, é de costume em aulas científicas que a gente costuma fazer por aí. Faça um take-home message e fale para a gente também onde podemos encontrá-lo, suas redes sociais, a sua própria empresa que você trabalha, que você é CMO da Neomed, de que forma pode ser eventualmente contratada. E deixa o recado final para a nossa audiência. Obrigado, Rodrigo. Então, mensagens finais, vamos lá. Primeiro, cuidado com o hype, tem muito hype no meio da inteligência artificial, então a gente tem que primeiro tentar separar joio do trigo, isso é importantíssimo. Quem vem fazendo inteligência artificial, desenvolvendo com responsabilidade, respeitando cada passo que é importante para criar uma ferramenta segura e eficaz. Então isso é fundamental. Segundo, não enxergue a inteligência artificial como algo que vem para tomar o nosso espaço. O objetivo não é esse. Inclusive, tem um pensamento que eu gosto muito, que é: se você está preocupado da inteligência artificial tomar o seu trabalho, repense o que você faz, porque provavelmente é passível dela tomar, mas não por conta dela, mas é por conta do que você está fazendo. Terceiro, não pensem que ela vai vir para solucionar todos os nossos problemas. A inteligência artificial ela vem como uma ferramenta complementar para o que a gente faz. Mais do que nunca, a gente deve investir em habilidades socioemocionais, porque isso ela não vai conseguir substituir a gente. Se a gente conseguir lapidar a nossa formação para trabalhar com aquilo que existe de mais humano e que o paciente vai buscar na gente, pode ter certeza que a gente vai ter sucesso de incorporar a inteligência artificial na nossa prática clínica do dia a dia, nas nossas atividades, seja elas de pesquisa, ensino, assistência, pensando em um âmbito local, como na sua clínica, ou até mesmo pensando em saúde pública e saúde hospitalar. Então, mensagem final é: tentem ver a inteligência artificial como uma ferramenta complementar que vem para auxiliar, não para tomar o seu espaço, e se interesse por ela. Por quê? Porque você pode até ter uma certa resistência e não querer enxergar o impacto que ela vai ter. Mas a gente já está na quarta revolução da sociedade humana. Revolução agrícola, revolução industrial, revolução da internet ou tecnologia, e agora a gente está falando da revolução da inteligência artificial. É uma ponte que quebrou e não tem mais como voltar atrás. Então a gente vai ter que aprender a trabalhar com ela. Do contrário, aí corre o risco sim da gente ser substituível por ter ficado obsoleto. Então, vamos nos informar. Esse seu podcast já é uma excelente ferramenta para isso, uma excelente oportunidade. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou ali no Instagram, Dr. Mota, no LinkedIn também, como Dr. Diandro Mota. Lá vocês podem conhecer um pouquinho mais da minha atividade dentro da Neomed Health Tech, que essa Neomed é a nossa startup com soluções digitais para cardiologia, e vocês podem conhecer um pouquinho dos nossos produtos também no nosso site, neomed.com. E estou aqui, Rodrigo, sempre que você precisar, você sabe que pode contar comigo, é um prazer falar com você, com seu público, e uma honra ter esse contato com a nossa terra, que a gente sente tanta saudade, mas felizmente aqui pertinho de casa tem um restaurante paraense que toda semana, quando eu quero matar a saudade, eu vou lá e consigo lembrar da nossa terra. Tá menos difícil hoje em dia, né, Diandro? Pô, meu amigo, quero te agradecer pelo seu tempo hoje, por sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto que está realmente muito em alta atualmente. E agradecer também a nossa audiência, você que ficou até agora conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast, deixe seu comentário, se gostou, se não gostou. É importante para que a gente sempre traga assuntos inovadores, sempre assuntos do seu interesse. Muito obrigado e até a próxima.